Quero falar um pouquinho com vocês a respeito de uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Eu quero te mostrar, apresentar para você que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem, seria esse: de glória em glória. De glória em glória. Amém? Tudo que eu vou falar aqui você já sabe. Só quero te lembrar. Vou apenas lembrar você o que está acontecendo na sua vida. Pelo menos deveria estar. Todos nós que viemos para o Evangelho, nós não somos perfeitos, mas nós estamos num processo de transformação. Amém? Você entende isso? Que nós estamos num processo de transformação. O que é um processo de transformação? É um processo de ser aperfeiçoado, ser melhorado, de acordo com um modelo. Quem aqui já desenhou na vida? Quando eu era adolescente, eu gostava de desenhar. Eu desenhava as coisas que eram as coisas que não era, que fazia parte da minha vida, uma pessoa sem Deus. Então, um exemplo, eu ficava desenhando os desenhos do Dragon Ball e desenhos de outros, dos Cavaleiros do Zodíaco, e todos esses desenhos aí que são trevas, né? Mas o que eu fazia para desenhar? Eu pegava um desenho pronto, colocava do meu lado, olhava para ele e tentava reproduzir. Então aí eu ia criando habilidade para desenhar assim. E tinha certos desenhos que eu conseguia já fazer de cabeça, não com toda a perfeição, por causa da habilidade. Mas eu quero que você se atente a algo. Eu pegava um desenho que era o original, colocava de um lado e do outro lado uma folha em branco. E na folha em branco eu começava a reproduzir aquele desenho original. O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Ele está olhando para o desenho original. Ele está olhando para o personagem original. Ele está olhando para a figura original, a figura principal, personagem principal. Quem é? Quem é? Jesus. Então o Espírito Santo ele está olhando para o personagem principal, e na medida que ele vai olhando para aquele personagem que se chama Jesus, para o Filho de Deus, ele vai trazendo o que está nele para dentro de você. Ele vai reproduzindo o que ele está vendo em Jesus do lado, no caso nós somos como essa folha em branco, onde o Espírito Santo, ele olha para Cristo e reproduz em nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos, hoje é que dia? 17 de dezembro. Qual o seu nível de avanço esse ano em Deus? Qual o seu nível de avanço em Deus? Exemplo, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, apenas didaticamente, para que você possa compreender. Qual o seu nível de avanço em Deus de 0 a 10? Você está bem próximo de Jesus ou está muito distante? O Espírito Santo, você deixou o Espírito Santo ele moldar a sua vida conforme a vida de Jesus ou não? Você se travou, se fechou, não abriu seu coração. Entende o que eu estou dizendo? Avalie você mesmo,
que eu quero dizer para você é o seguinte: nós estamos sendo transformados de glória em glória. O objetivo do Espírito Santo na sua vida é transformar a sua vida, é te libertar, é te curar. Quando você vem para Jesus Cristo, você aceitou a Jesus, você reconheceu que Ele é o Filho de Deus, você falou: Jesus, eu reconheço que Tu és o Salvador, que Tu és o Senhor, mas a partir de agora eu quero que o Senhor arranque de dentro de mim todas as coisas que atrapalham o meu crescimento, arranque de dentro de mim todo ódio, toda vingança, todo tipo de prostituição, todo tipo de mentira, de engano, de maledicência, tudo que não presta, tira da minha vida e transforma a minha vida conforme a imagem de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou você acha que você falou assim: Jesus, eu reconheço você, o Senhor, como meu Salvador, meu Senhor, obrigado. Agora já estou 100%, estou perfeito. Existem áreas da tua vida que o Senhor precisa entrar. E nestas áreas, quem vai liberar acesso é você. Existem áreas do teu coração que o Senhor precisa entrar, mas quem libera o acesso é você. É você que abre a porta, conforme Apocalipse 3:20, para Ele entrar e mudar a tua vida. Não existe ninguém aqui que é plenamente perfeito, transformado, mas nós estamos trilhando um caminho de transformação, e eu quero chamar sua atenção para isso. O objetivo do Espírito Santo é transformar a sua vida de glória em glória. Você entende o que eu estou dizendo? Você não pode aceitar menos que isso, do que a transformação que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Ele quer te tornar semelhante a Jesus. Ele quer te tornar semelhante a Jesus. Eu falei algo aqui há um tempo atrás. A maioria de nós ainda não compramos a causa do reino de Deus. Você sabe quando a gente era adolescente, aquele negócio de ficar comprando briga, né? Seu amigo era seu amigão do peito, e aí ele arrumava as encrencas lá e você comprava a briga dele. Você ia lá: não, se você bater aqui nele, eu vou entrar na briga aqui também. Quantas vezes a gente não fez isso? Jesus, né? Sendo errado, mas a gente comprava a briga das pessoas. Tá lá seu amigão do peito, lá é seu amigo, cresceu com você. Então assim, mesmo sendo amigo, às vezes na posição errada, né? E aí ele arrumava encrenca contra a pessoa. Quantas vezes não fiz isso? Aí você ia lá e comprava a briga da pessoa e às vezes apanhava junto. Aí que dava ruim. Mas veja bem o que eu estou dizendo para você. Jesus desceu do céu com uma missão, com uma causa. E tem muita gente dentro da igreja que não comprou a causa de Jesus Cristo ainda. Tem gente dentro da igreja que ainda não comprou a causa de Jesus Cristo, que ainda não chegou para Jesus. Jesus, qual é a missão? O que tem que ser feito? O que eu vou fazer? O que você fizer, eu vou fazer. É isso que é o Evangelho. Nós estamos aqui por uma causa. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para ganhar almas, para expandir o reino de Deus. Se a sua missão não for expandir o reino de Deus, você não está na missão de Jesus. Você não comprou a causa de Jesus. Eu falei, baseado há um tempo atrás aqui, em uma situação. Dona Maria, não, fala outro nome. Joaquim está no hospital, morrendo. Ele é seu parente. O médico já disse, vai morrer por causa disso, só para você entender. O que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para que aquela pessoa viva. Se falar assim, tem que levar na igreja para receber em posição de mão lá para ser curado, você vai carregar ele nas costas e vai.
na igreja. Lembra daquele aleijado que não podia andar e 4 amigos levou ele até Jesus? Comprou a causa daquele amigo. Então, se é seu parente e está morrendo, sabe o que você faz se for preciso? Você fica 7 dias sem comer, só intercedendo e orando por ele. Eu duvido se não. Eu duvido se sua esposa, seu esposo, seu filho estiver doente e Deus te der uma direção, fica 7 dias só bebendo água, intercedendo, você não faz. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando sério. Jesus Cristo ficou 40 dias por você. E às vezes você não quer comprar a causa de Jesus, porque você está preocupado com seus interesses, com a sua causa. Se é um amigo nosso, um parente, um vizinho, uma esposa, um esposo, um filho, nós intercedemos, passamos a noite na madrugada orando, vamos na campanha tal, não, vamos orar aqui, leva foto, leva chave, leva o que for, mas você quer a cura daquela pessoa que você ama. Aquelas pessoas que estão ali fora, elas têm que doer no teu coração, igual como se fosse um parente seu à beira da morte. As pessoas que estão morrendo sem Cristo, elas têm que, seu coração tem que queimar, a ponto de você olhar para elas e falar: eu preciso salvar esta vida do inferno, ela está morrendo, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que interceder, eu tenho que orar por ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A maioria de nós vemos a igreja, mas nós buscamos o nosso interesse. Então quero que você entenda, o interesse aqui não é meu, não é seu. O interesse aqui é do reino, e do rei do reino que se chama Jesus. Qual o interesse do rei? Salvar almas. Todos nós deveríamos estar envolvidos no interesse do rei. Quando a sociedade se envolve no interesse do governante, tudo vai para frente. Então, quando a igreja se envolver no interesse do governante dela, que é Jesus, então ela vai avançar e vai crescer. Amém? Abra para mim, Davi. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Paulo está falando para a igreja, e ele está falando que se você faz parte da igreja, você tem que estar no processo de transformação. Você não pode estar parado, estagnado com a sua vida do mesmo jeito. Algo tem que ter mudado na tua vida do ano passado para esse. E como eu disse aqui, não seja místico, esotérico, achando que vai pular do 23 para o 24 e a sua vida vai mudar. Não é assim que funciona. Esse é os místicos esotéricos que esperam acontecer isso. Que vão na praia na virada de ano, pular 3, 7 ondas e achar que a vida vai mudar. Só porque virou o calendário. Entende o que eu estou dizendo? A transformação do Espírito Santo na sua vida, ela é contínua. Ela é dia a dia, toda hora, todo momento. O Espírito Santo, ele quer transformar a nossa vida. E ele quer mudar a sua vida conforme a imagem de Jesus Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Você não pode parar o processo de transformação. Você não pode parar o processo de transformação. Olha só o que eu vou dizer para você. Veja só. O mundo é um mundo que passa por transformações. Você vê transformação no mundo? Vê ou não vê? Sim. Quando Paulo fez as viagens missionárias, que o pastor Josias falou aqui dele, ele fez as viagens de quê?
Qual meio de transporte ele usava? Qual? Cavalo. O meio de transporte que ele usava era a aviação Canela, né? Cavalo em terra, camelo, dependendo da região, regiões áridas e desérticas, ou no mar, barco, e barco sem motor, barco a vela e remo. Se você vai fazer uma missão hoje, você vai de quê? De cavalo? Você vai daqui para Bahia fazer uma missão, você vai de cavalo? Não. Você pode até ir, mas você não vai querer de cavalo. Você vai de carro. Você vai de ônibus, ou você vai, melhor ainda, de avião. Não é? O mundo mudou, transformação. Não é assim? O mundo passa por transformação. Tudo passa por transformação. Por que que você não quer ser transformado? Tudo passa por transformação. Olha a tecnologia. Na minha época, quando eu era adolescente, não tinha celular. Eu acho que o celular entrou no Brasil na década de 90, se eu não me engano. Nem internet tinha. Quando eu liguei o computador pela primeira vez, internet na minha casa, de escada, 36 KB. Não sei se ele entende linguagem de computador. Para você ter uma ideia, a igreja tem uma internet de 550 mega. Pega 550 e chega a 1 mega. Agora, de 1 mega, você reduz. 1 mega é como se fosse 1024 KB. Na minha casa era 36 KB. 2006, eu lembro até hoje, primeira vez que eu peguei um computador. Mas hoje não. Hoje você tem, o seu celular é um computador, não é? Antes tinha computador de mesa, igual a gente tem ali atrás. Mas hoje você carrega um computador no bolso, que seu celular é um computador, tem placa, tem memória, tem HD, tem tudo. Ele é um computador portátil que você carrega. Quando, eu lembro até hoje, minha mãe ia mandar uma carta, mandar uma mensagem para a avó dela, né, para a mãe dela, melhor dizendo, em Minas Gerais, ou para os parentes dela que moravam em Minas, a maioria morava em Minas, Patinga, próximo de Patinga, ou Belo Horizonte. Ela fazia uma carta. Eu pegava aquela carta, ia até o Laporte, lembra do Laporte? Lá tinha um negócio de correio, não sei se quem é da minha época aí, estou falando com os mais velhos aí. Lá tinha aquela caixa de correio. No Laporte eu comprava o selo, colocava na carta e colocava dentro do negócio lá do correio. E aí ia esperar o dia que o correio ia passar lá, para pegar aquela carta, para levar para o centro de distribuição, para enviar para o transporte até chegar em Minas Gerais, até chegar na casa da minha avó, da minha tia, seja quem for. Ia demorar 1 mês, no mínimo. Não é assim? Depois fizeram o telegrama, depois fizeram o e-mail, agora nós temos o WhatsApp. Eu mando uma mensagem aqui, minha tia vê agora, instantaneamente. O mundo mudou, o mundo passa por transformação. Por que que você não quer passar por transformação? Não é assim? O mundo não passa por transformação? O mundo passa por transformação, as coisas vão melhorando. E a transformação veja bem, não é de um nível bom para um nível ruim. Pelo contrário, é de nível bom para um nível ótimo. É de nível ótimo para um nível excelente. Você entende o que eu estou dizendo? Toda transformação, ela tem o objetivo de tornar alguém melhor, uma pessoa melhor. Então você não pode retroceder. E aí você precisa pensar o seguinte: se a tua vida não tem acontecido transformação e você está retrocedendo, pode ter certeza, não é ação de Deus, são demônios. Porque a única coisa que o demônio quer fazer na tua vida é te paralisar, te fazer retroceder, fazer você parar e te estagnar, te segurar, para que você não avance. Mas o Espírito Santo, ele te impulsiona, ele te empurra, ele te joga, ele te lança, para que você venha crescer, avançar, progredir e chegar à imagem de Jesus Cristo. Não tem nada nessa vida que não passa por transformação. Nada. Antigamente as caixas de som eram até grandes assim, e ainda essa é grande. Hoje existem caixas de sons que é
10 centímetros, 8 centímetros, alto-falantes, e tem 100 vezes mais potência que esse aqui. Nada nessa vida fica parado, estagnado. Por que você vai ficar parado, estagnado e não vai sofrer mudança? Você entende o que eu estou dizendo? Nós somos transformados de glória em glória. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Transformar a tua vida. O que você era ontem, hoje tem que ser melhor. E o que você é hoje, amanhã tem que ser melhor. Não é para andar para trás. Não é para você andar para trás. Se está andando para trás, tem alguma coisa errada aí. Veja o que eu estou dizendo para você. O objetivo de Satanás é travar a sua vida, segurar você, te paralisar. Você já sofreu o ataque de Satanás? Você já sofreu o ataque de Satanás te paralisando? Quem já sofreu? Te paralisando. Você já sofreu. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você ainda sofre esses ataques? Tem alguém aqui que ainda sofre esses ataques? Levanta a mão. Ninguém? Pode ser real. Tem alguma coisa aí que precisa ainda romper. Não precisa ter vergonha não, irmão. Quantas vezes Satanás parava na minha casa, entrava no meu quarto, me paralisava na cama. Eu não estou falando de muitos anos atrás não. Quando Deus estava me dando essa revelação, esse entendimento, esse mover profético. Antes disso, a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi começar a transformar a minha vida. Tirar os demônios que me afligiam. Primeira coisa que Ele faz é expulsar todos os demônios que te afligem, para que você venha ser livre para crescer, para avançar e para romper. Entende o que eu estou dizendo? Isso é algo sério. Ore a Deus. Quando Satanás aparecer para você, para te paralisar, ore em línguas. Ore em línguas. Eu já tive experiências de Satanás aparecer na minha casa em formato de cão, de cobra, de homem, seja de como for. E mesmo falando, e às vezes nem conseguia falar. E às vezes mesmo falando o nome de Jesus, ele não ia embora. Ele só ia embora quando começava a orar em línguas. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Você tem que orar em línguas para o diabo ir embora? Estou falando que é real, irmãos. Não estou contando conto de fada para você e nem lenda. Eu estou querendo te chamar para um nível de transformação, o nível de viver uma vida com Deus, uma vida de experiências com o Senhor. O Senhor, Ele vai precisar fazer algo na sua vida. Ele vai precisar mover você. Porque o Espírito Santo, Ele faz isso. Ele é o motor que nos move em direção a Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele vai precisar mover você, fazer você avançar, crescer. Mas para isso, ouça o que eu vou dizer para você. Ele vai precisar retirar coisas da tua vida. Não tem como você ser transformado se você não aprender a renunciar a coisas, se você não deixar o Espírito Santo tirar coisas da tua vida, coisas de dentro de você, até externamente a você. Eu tenho falado aqui e tenho te mostrado que muitas das vezes você precisa mudar geograficamente de um lugar para ser transformado e viver a promessa de Deus. Um exemplo muito claro disso é Abraão. Por que que Deus não cumpriu a promessa na vida de Abraão, no lugar que ele estava? Porque lá não era o lugar para Deus fazer aquilo. Ele precisava se mover de um lugar para o outro, para que Deus cumprisse aquela promessa na vida dele. Então, se você está passando por um processo de transformação, Deus vai te mover de lugares também. Ele vai te mover de lugares espirituais, mas Ele também vai mover você de lugares geográficos. Quantas pessoas nós não vemos aí que tiveram que mover literalmente? Eu não estou falando para você
coisas que não são reais, estou falando o que é real e o que funciona. Para que Abraão herdasse a promessa, ele precisou sair de um lugar, debaixo da direção de Deus. A sua transformação, ela vai passar por um processo também de migração. Não tem ninguém que é transformado no mesmo lugar e continua no mesmo lugar. Eu não vi ainda nenhuma pessoa que está passando por um processo de transformação na vida, está passando por um processo de crescimento espiritual, está passando por um processo de crescimento em todas as áreas, familiar, financeiro, seja qual for, que ele não está migrando na vida dele, não está movendo de um lugar para outro. Entende o que eu estou dizendo para você? E às vezes você quer a transformação no lugar que você está. Não funciona assim com Deus. Todas as pessoas que eu vi Deus mudar e transformar, Deus teve que retirar de algum lugar e colocar em outro. Porque o lugar da promessa, a promessa que Deus tem para cumprir na tua vida, tem um lugar certo. Tem um ambiente, tem pessoas certas. Porque também Deus vai precisar retirar para que você seja transformado de glória em glória. Ouça o que eu estou dizendo. Deus vai precisar retirar pessoas da tua vida e te conectar a novas pessoas. Qual o seu círculo de amizade, Nicolas? Uma pergunta, você não precisa responder para mim. Qual o seu círculo de amizade, Cida? Mateus? Qual o círculo de amizade? Imagina essa pergunta para você. Existem transformações na tua vida que elas só vão acontecer quando algum ciclo de amizade seu for abandonado e Deus te conectar a novas pessoas. Às vezes você está rodeado de pessoas, exemplo, e aí você, Deus, muda a minha vida, Deus, faça isso. Tem coisas que não vai acontecer enquanto você não deixar essas pessoas. Estou falando que é real para você. Não estou falando lenda para você não, e ficção não. Estou falando que é real. Alguém aqui que Deus teve que tirar pessoa da sua vida para receber uma transformação na vida. Quem? Levanta a mão. Olha aí. E aí você às vezes quer manter a sua vida com aquela mesma pessoa, com as mesmas amizades. Não funciona no reino de Deus assim. Você vai precisar abandonar pessoas, abandonar no sentido só de estar longe, distanciar, né? Você vai precisar deixar de conversar com pessoas, de ir em determinados lugares, se você quiser receber a transformação do Espírito Santo na tua vida. Às vezes Deus até fala com você e fala: fulano, eu quero fazer isso na sua vida, mas você precisa sair daqui, e você não sai. Você precisa abandonar esse grupo aqui, e você não abandona. Deus já falou com você. Entenda o que eu estou dizendo para você. A transformação, o propósito de Deus tem um lugar específico. O propósito de Deus tem um endereço. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito, não é da sua forma, do seu jeito, mas quem determina é Ele, é da forma dEle. Ele precisou tirar Abraão de uma terra para cumprir o propósito na vida dele. E depois que Abraão levou o parente dele, que você conhece, Ló, ele precisou retirar Ló da vida dele para cumprir o propósito. Eu não sei se você já leu Gênesis detalhadamente. Deus não fala com Abraão enquanto ele está com Ló do lado dele. E quando ele abandona aquilo que já era nem para ter começado, que não era nem para ter iniciado daquele jeito, quando ele abandona aquilo, a primeira coisa que acontece, Deus aparece para Abraão e reafirma a promessa que tinha feito.
há uns anos atrás. E às vezes você está com a promessa na tua vida agarrada, paralisada, estagnada, porque você ainda está no mesmo lugar e com as mesmas pessoas.